Deixa eu te mostrar a importância de levar o esclarecimento para esse povo que está vivendo dentro de uma direção colocada para eles como se fosse para Deus, totalmente errada. Onde eles estão sendo formados totalmente fora da verdade. Onde eles estão levando-se para uma vida com Deus totalmente em vão. Totalmente vã. Onde as pessoas estão perdidas do conhecimento de Deus. O que as pessoas precisam é o conhecimento. Não é uma vida cheia de devoção, de sacrifício, de obrigação, de fardo, de jugo, de atividade religiosa. O que as pessoas precisam é do conhecimento. Mas o conhecimento da verdade de Deus, que é Jesus, o que Ele ensinou, a direção de Cristo para a minha vida, poder estar andando na direção de Deus. Então deixa eu te mostrar como esse povo precisa de esclarecimento, de conhecimento. Estão vivendo dentro de um entendimento totalmente contrário à verdade do Evangelho. Olha o entendimento das pessoas. Vou para a casa de Deus. Vou para a igreja adorar a Deus. Vou fazer a obra de Deus. Tem que servir a Deus. Tem que se dedicar a Deus. Tem que honrar a Deus. Eu dou o meu dízimo como um ato de fé para honrar a Deus. E as pessoas dentro desse entendimento estão perdidas da verdade. Nada disso é verdade do Evangelho. Nada disso é o que Deus orienta para a gente. Buscar a Deus não é ali, aqui, nem acolá. Eu preciso ir a Cristo para estar em Deus. Quando eu estou em Cristo, Deus está em mim. Eu não preciso sair buscando a Deus em canto nenhum. Adorar a Deus não é dentro de uma formalidade, nem um ambiente específico. Adorar a Deus é na minha vida e no meu viver. Casa de Deus não é aquela construção de alvenaria chamada igreja, que foi levantada pelo homem, onde ele colocou regras, legalismo para o povo estar ali, servindo sobre jugo e fardos. Casa de Deus sou eu, onde habita o Espírito de Deus, morada de Deus em Espírito. Obra de Deus. Obra de Deus não é trabalho religioso de igreja. Não é atividade nem sacrifício religioso de igreja. Obra de Deus é Cristo. Olha como o povo está errado no que eles estão aprendendo, gente. Olha como o povo está com um entendimento totalmente fora daquilo que o próprio Jesus nos ensina. O povo ficou com a mente cauterizada com essas mentiras que é propagada pelos homens dentro do sistema religioso chamado igrejas. O povo está vivendo dentro de uma direção totalmente contrária àquilo que Deus nos mostra no Evangelho. Olha como o povo está precisando de conhecimento, de entendimento. Não, vou santificar minha vida. Vou para o culto de consagração, vou me fortalecer de Deus. Vou para a campanha, não posso me vestir assim. Eu não posso usar isso, tenho que santificar minha vida. Olha o entendimento errado que as pessoas estão tendo, contrário daquilo que a palavra mostra. Santificar a vida com Deus não é tu deixar de usar um brinco, não é tu deixar de usar uma maquiagem, não é tu deixar de botar uma bermuda, não é tu deixar de usar camiseta. Santificar a vida para Deus não é estar dentro de usos e costumes, não é estar dentro de norma, de regra de igreja. Santificar a vida com Deus, andando com Ele, santificando-se, guardando a palavra dEle. É isso que Jesus ensinou. A santificação é eu me manter no princípio, na direção da palavra, e não me desviar de nenhum princípio nem valor da palavra. Como o povo hoje está tão preocupado em santificar a vida pela roupa, estão fora dos princípios do Evangelho dentro das igrejas. O povo está tão preocupado em fazer a obra de Deus dentro das igrejas, nas tarefas, nos trabalhos, nas obrigações religiosas, estão esquecendo de ser prudente na sua fé, de buscar, estar analisando a doutrina de Cristo para se manter nela.
Isso é estar firme e constante, sempre abundante na obra de Deus e não desfalecer. É estar com a vida prudente na doutrina de Cristo, firmado em Cristo. Não é estar dentro de trabalho de igreja, atividade de culto, atividade de obrigações. O povo está aí fazendo os comerciais das suas igrejas, atividade religiosa. Aí estão botando aí o Brasil para Cristo, Recife para Cristo, Pernambuco para Cristo. Isso é só propaganda, isso é só atividade religiosa, irmão. Vai falar de Jesus para aquela alma que está na tua vizinhança? Não, eu vou fazer a obra de Deus é porque na igreja, é no trabalho da igreja, aquele trabalho glorioso, que todo mundo vai para a rua, é aquele movimento que é filmado e botado, olha aí, ó, o trabalho da igreja A, o trabalho da igreja B. Isso tudo é propaganda religiosa, é comércio dessas igrejas. Eu quero dizer a você isso, meu amigo. Você precisa ser esclarecido. O povo está perdido do conhecimento de Deus. O que Deus quer do homem é isso, o conhecimento. Deus não chama ninguém para estar vivendo sacrifício religioso, penitência, devoção, formalidade religiosa, atividade religiosa, dentro daquele parâmetro, dentro daquela norma, dentro daquele mecanismo robotizado. Aí é uns eventos só para atrair a atenção do povo. Pernambuco para Cristo. Aí sai aquele povo naquela multidão, dentro daquele evento religioso, é só evento. No dia a dia ninguém tem compromisso de falar o evangelho para o vizinho do lado. Ninguém se expõe para pregar o evangelho no trabalho. Ninguém se expõe para corrigir aqueles que estão fora do entendimento do evangelho dentro das igrejas. Não, mas é obra de Deus, é atividade religiosa. A igreja está fazendo uma grande campanha evangelizadora. A igreja está fazendo uma grande cruzada. Isso é só culto comercial para promover o sistema denominacional igreja. E tem muitos fazendo culto para se promover quando é tempo de política. Tem ministério que é tanta cruzada tempo de política só para se promover. O povo não está nem aí para a verdade do evangelho, para o reino de Deus. Tudo isso é para manter o comércio dos ministérios. Isso é em prol dos ministérios. Esses eventos para chamar a atenção do povo, que não tem nada a ver de obra de Deus isso aí. O povo tudo sem entendimento, o povo tudo andando erradamente, o povo tudo sem entendimento de Deus, irmão. Porque o que o povo entende hoje é, não, eu vou para a igreja buscar a Deus. Não é na igreja que se busca a Deus, é na palavra que se busca a Deus. Tu não está nem aí para ler um texto da palavra na tua casa, mas estás tão preocupado com a tua atividade de igreja, com a hora do teu culto, com a formalidade do momento social, aquele ajuntamento, aqueles eventos, onde está lá aquelas atrações no púlpito para você. Buscar a Deus não é estar dentro de igreja. Buscar a Deus é estar com a sua vida prudente, analisando, examinando a palavra, aprendendo e prosseguindo no aprendizado de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É aqui. O povo não está nem aí para a palavra, mas quando é para fazer trabalho religioso das igrejas, deixa tudo. Olha, é obra de Deus. Essa é a grande mentira que o povo está se perdendo. Com a mentira de que tudo ali é de Deus nas igrejas. Eu estou falando sempre isso, irmão, porque é isso que o povo tem que ser corrigido. O povo tem que ser esclarecido dentro dessa mentira que estão vivendo, com a verdade do evangelho. Cadê os profetas para corrigir, reprovar e protestar contra esses enganos pregados dentro dessas igrejas? O povo tudo perdido do entendimento daquilo que o evangelho mostra. Não vou buscar a Deus, não, tenho que estar na igreja, eu não posso me desviar de Deus, tenho que estar na igreja. E o povo tudo desviado de Cristo. Porque para estar em Deus tem que estar em Cristo. E para estar em Cristo tenho que estar na palavra dele. Não é dentro de nenhuma igreja. Para estar em Cristo eu tenho que ter o conhecimento dele. Para estar em Cristo a palavra dele tem que estar em mim.
Para estar em Cristo, eu tenho que seguir a Ele. Eu tenho que estar nele. E a palavra dele em mim, para que eu esteja em Cristo. Mas qual é o entendimento do povo? Tem que estar na igreja. Eu sou de Cristo se eu estiver na igreja. Eu faço a obra de Deus se for a obra da igreja. No dia a dia não está nem aí para o que está precisando na vizinhança dela. Não tem um bom relacionamento com a vizinhança porque não fala. Porque quer ser o mais santo, porque é o mais de Deus. Esse religioso é assim ou não é? Não tem comunicação com a vizinhança. Agora quando é obra da igreja, aí quer ir para a casa dos outros, quer evangelizar, quer falar disso. Tudo isso é formalidade religiosa. Não serve para Deus. Vai servir a Deus com a tua vida, o teu viver. Na palavra dele. Não é dentro de igreja, servindo a igreja, pensando que está servindo a Deus, não. Esses discursos de salvação de Deus, de Jesus, não tem valor nenhum, meu irmão. Se a tua vida verdadeiramente não está em Cristo. É tanto trabalho, é tanta atividade de igreja, o povo está carregado de atividade de igreja. O povo está subjugado por tanto sacrifício religioso. O povo não tem mais tempo para viver para si. É muita atividade nas igrejas. Não, porque é obra de Deus. É trabalho do reino de Deus. É trabalho para Deus. Eu me dedico a Deus, eu me consagro a Deus. Aonde? Tu está pensando que tua vida consagrada a Deus é dentro desse sacrifício religioso que tu estás vivendo? Tu estás enganado, é isso que eu digo. As pessoas precisam ser esclarecidas. A minha vida consagrada a Deus, primeiro você tem que entender o que é consagrar. A minha vida devota a Deus, entregue a Deus, para viver na direção, na submissão para Deus, é pela palavra. Não é por meio de nenhuma instituição religiosa. Não é por meio de sacrifício religioso. Não é por meio de trabalho religioso. Não é por meio de vida formal dentro do legalismo de religião de nenhuma igreja ou qualquer outra. A minha vida consagrada a Deus, para servir a Ele, é na palavra, pela palavra. Não é por meio de trabalho, atividade, compromisso, responsabilidade de igreja. Que os homens colocam. O povo tem que ser advertido. Quem quiser ouvir, que ouça, irmão. Quem quiser crer, que creia. Quem deixar de crer, que deixe. Porque o entendimento do povo está totalmente tirando eles da verdade. O povo entende que não, vou para a igreja buscar a Deus. Vou para a casa de Deus. Vou fazer a obra de Deus. Vou consagrar minha vida a Deus. Vou viver para Deus. Tudo isso aonde? Preso, centralizado no sistema religioso igreja, nos ambientes. Isso tudo está tirando vocês da verdade e do entendimento. Porque se você analisar o Evangelho, você não vai ver nenhuma dessas direções para você viver. Os apóstolos não ensinaram a ninguém buscar a Deus em canto nenhum. Os apóstolos nunca pregou nada de casa de Deus, igreja, lugar, instituição. Os apóstolos nunca ensinou a ninguém a adorar a Deus em nenhum lugar. Os apóstolos nunca disse a ninguém, faça a obra de Deus, obra de igreja, trabalho, atividade religiosa nenhuma. Quando Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, meus irmãos, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, não desfalecendo, sabendo que grande é o vosso galardão nessa obra. Paulo não está falando de obra de igreja nenhuma. Paulo não está falando de atividade, de compromisso, de responsabilidade dentro de nenhuma instituição religiosa. Quando Paulo fala isso, é no sentido da fé em Jesus, se manter na doutrina. Porque o contexto aí é em relação a uma questão que estava sendo ensinada para os irmãos, que estava tirando os irmãos do princípio do Evangelho. É aí que Paulo diz isso. Analise o contexto, aonde está esse texto. Paulo não está falando de obra de igreja. Paulo está advertindo os irmãos a se manter fiel em Cristo, na doutrina dele, na verdade do Evangelho, para não se desviar. Não é de igreja, trabalho de igreja. A obra de Deus não é nenhum trabalho religioso. Aí fica aí as igrejas fazendo seus comerciais. O Brasil para Cristo. Não estão nem aí para a evangelização. Eles querem fazer trabalho para chamar atenção para o povo, para a igreja. É trabalho formal de igreja. É trabalho de religião. Eles não estão nem aí para o evangelho. Vai ver onde é que esses homens estão evangelizando?
Os trabalhos que tem que ser feito é só da igreja. É o trabalho oficial para trazer visão para a igreja, o Ibope. Eita, olha o povo da igreja tal. Olha o povo da igreja tal. Está entendendo, meus irmãos? É isso, irmão. O compromisso da evangelização é de cada um de nós. A mulher samaritana, ela quando teve um encontro com Jesus, quando ela conheceu a verdade, ela foi para a sua comunidade testemunhar de Cristo. A mulher samaritana não viveu dentro de um sistema religioso. Aliás, ela estava assim vivendo antes de Cristo. Mas quando ela conhece a Cristo, ela é liberta dos princípios, dos valores, da direção que o sistema religioso colocava para o povo viver. Porque ela estava querendo saber onde era o lugar de adorar a Deus. E Jesus ensinou a ela que não é nem monte nem templo. A partir daí essa mulher conheceu a verdade e foi liberta do legalismo religioso. Da escravidão de atividade, compromisso, responsabilidade da religião. A mulher samaritana vai agora para a sua comunidade e começa a anunciar, fazer a obra de Deus, é isso. Anunciar a verdade que ela conheceu, que é Cristo. Não é estar dentro de uma igreja escravizado em sacrifício religioso, atividade religiosa, compromisso dentro da religião, que os homens colocam para você estar servindo. Tudo comercial de igreja. Aí essa conversa, Pernambuco para Cristo, o Brasil é de Jesus, vai evangelizar o teu vizinho para que ele ouça o evangelho e possa se converter. Porque ninguém vai se converter com esses trabalhos de igreja, não. O que vai acontecer é as pessoas aderir às igrejas, não se converter a Cristo. Só se converte a Cristo com a pregação do verdadeiro evangelho. Não é com esses movimentos religiosos, não. Não é com esse sermão, com essas pregações, essas mensagens vãs, não. Ah, porque Jesus é o Senhor, Ele é o poderoso, Ele vai mudar a tua vida, venha para a igreja, entrega a sua vida a Jesus. Isso não é pregar o evangelho, não. Pregar o evangelho é levar a mensagem do arrependimento. Mostrar o homem aonde ele está, para onde ele está indo, e dar a ele a orientação da esperança, do meio de salvação, e convidar ele para aquilo que Deus chama. Deus chama o homem para Cristo, não é para igrejas. Pregar o evangelho é ministrar aquilo que Deus nos revela, o juízo do homem, o que está sentenciado para ele, e aonde ele encontrará a libertação e salvação, aonde ele terá a oportunidade de sair do perigo e convidá-lo a renunciar, se converter. Isso é arrepender-se. É isso que temos que pregar, o arrependimento para o povo. Não é mostrar ao povo que Jesus vai resolver o problema secular do povo, não. Não é mostrar ao povo, pare de beber, de fumar, venha para a igreja, para Deus melhorar a tua vida, não. É mostrar o juízo que está por vir e mostrar ao homem a salvação que Deus opera. Não é esses movimentos religiosos aí, não. É tanto evento religioso, é tanto movimento religioso, é tanta atração e atividade religiosa que o povo hoje está embriagado, distraído com isso, perdido do entendimento do evangelho. São poucos os que pregam o evangelho. A verdadeira mensagem do evangelho está sendo pregada individualmente por cada membro de Cristo, não por essas instituições religiosas que só querem ampliar o seu reino, os seus impérios denominacionais. Não estão preocupadas com almas, estão preocupadas com números dentro das igrejas. Então que você analise isso. Você tem que ter entendimento. Você tem que saber o que é buscar a Deus, o que é servir a Deus, o que é adorar a Deus, o que é obra de Deus, o que é a casa de Deus. Como é que eu posso estar em Deus e ser de Deus? Aprenda isso, vá buscar isso, a palavra. Jesus ensina. Se você quiser ir para o céu verdadeiramente, tem que ser prudente, tem que ter o conhecimento da verdade, tem que se converter à verdade, tem que ser prudente a estar e andar pela verdade, e só pela verdade. Não em nenhum outro meio que alguém diz para você que é a verdade, que é o lugar onde você é salvo, que é o lugar onde você encontra Deus, que é o lugar que você está servindo a Deus. Isso tudo é em Cristo, por Cristo. Não é em nenhum ambiente, denominação, estrutura, casa física.